Olá a todos e todas, né? Estamos juntos de novo para mais um trabalho com nosso canal na Esteira da Arte. Espero que, como sempre, a gente consiga bons resultados hoje também, né? E nós estamos atualmente trabalhando muito a questão do tempo, né? O último vídeo foi uma questão do tempo com a arte, como é que a arte, na verdade, nos ajuda a nos situar melhor no campo do tempo. Por quem trabalha muito mal tempo. Então, eu resolvi que a gente vai tentar, nesses nossos vídeos, estar trabalhando no nosso dia a dia de forma mais artesanal com esse tempo. Trabalhar mais esse instante denso, esse presente denso, que reúne passado, presente e futuro, né, numa mesma cosmovisão do mundo. Não ficamos deixando para trás o que foi embora, o que está para trás nunca está tudo para trás, está sempre aqui, como fazem as nações africanas, indígenas, né, que nos seus rituais estão sempre trazendo para dentro da discussão, para dentro da reflexão, esses ancestrais. Quer dizer, que nunca foram embora totalmente. A ideia do aion é um pouco a ideia do aion grego no tempo, né? É o eterno, é o que não vai embora, né? É o que é infinito, que existe, né? Nós temos uma finitude, né, que é bem claro para todo mundo, mas temos o infinito também. E a gente tem que saber trabalhar nesse nosso instante, essa soma de instantes, que na verdade é essa densidade desse momento, em que nós carregamos toda essa cosmovisão nesse instante que estamos juntos. E eu tenho procurado trabalhar com isso também. Né? Hoje vamos falar um pouquinho mais do questão do tempo, vocês vão ver, uma forma bem legal, que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Né? Um golinho d'água. Bom, como sempre, eu vou começar com um verbete do livro A Enciclopédia Negra. Né? Não vou pegar necessariamente, não vou fazer leitura do verbete, eu vou só discutir a pessoa e a importância da pessoa, né? Porque a ideia do verbete, todo mundo lembra bem, é que a gente faça com que a pesquisa desenvolvida, né, por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz, esses três historiadores, né, acho que a base dessa ideia é que a gente dê mais luz nessa história brasileira para essas pessoas que foram excluídas dela. Né? Quantas pessoas, né, que, mesmo aquelas que conseguiram, de alguma forma, né, ter algum destaque, elas acabaram esquecidas no tempo, né, por tanto peso desse racismo estrutural que a gente vive. Então, estar aqui, revendo esses verbetes da Enciclopédia Negra, é uma maneira que eu encontrei da gente poder resgatar um pouco isso. Né? Está fazendo uma releitura da história brasileira. E hoje eu peguei o verbete do Aguinaldo dos Santos. Né? Ele foi, na verdade, um artista, né, de ascendência negra e índia. A gente não pode esquecer que muitas vezes tinha isso, não era só ascendência negra, nós temos muitas pessoas que tiveram também, né, partes da sua ascendência no campo indígena. Ele viveu de 1926 a 1962, viveu pouco tempo, né? Mas viveu intensamente. E tem uma contribuição muito boa, né, nessa participação negra da história brasileira. Ele teve uma vida muito sofrida no começo. Ele foi órfão total, né, de pai, de mãe, e aos 10 anos tinha que trabalhar já para sobreviver. Né? Trabalhou muito, né, fazendo todo tipo de serviço que representasse algum ganho. Né?
E a vida dele começa a mudar quando ele vai trabalhar também como ajudante, né, no ateliê do artista Mário Cravo Júnior, que viveu de 1923 a 2024. Quer dizer, viveu praticamente quase 100 anos. Né? O Mário Cravo Júnior também é um artista excelente, né? A gente não vai discutir ele agora porque, na verdade, nós temos que trabalhar com Agnaldo dos Santos, mas ele foi uma espécie de mestre para Agnaldo dos Santos. Trabalhando no ateliê do Mário Cravo Júnior, o Agnaldo dos Santos aprendeu, né, as técnicas todas de escultura, escultura em madeira, né, e a partir dali começou a criar seus próprios trabalhos. Praticamente em 1953, ele chegou no ateliê do Mário Cravo Júnior, né, em 1957. Em 1953 ele já estava produzindo, né, e já estava levando as suas obras a vários lugares. Né, ele começou a ficar bastante conhecido, né, e um trabalho que na realidade mexia com a questão afro, né? Quer dizer, ele já teve uma grande inspiração com o próprio Mário Cravo Júnior, que também tinha essa base, né, da cultura afro, né? E ele vai fazer a mesma coisa, mas sem conhecer muito profundamente ainda a cultura afro. Ele passou a conhecer mais profundamente, por que pareça, com o fotógrafo Pierre Berger, que ele conheceu, e o fotógrafo apresentou a ele, né, as imagens de máscaras africanas, né, de trabalhos africanos, de esculturas africanas, e ficou encantado, e a partir dali começou realmente um trabalho bem intenso nessa área. Né? E a partir dali, realmente, a sua linha foi toda baseada nessa cultura afro. Né? As esculturas dele realmente são muito especiais, elas lembram só o rosto, o corpo inteiro, né? Mas elas tratam exatamente da tentativa de fazer essa transparência que eu falei no meu vídeo passado. Tá? De você, através das esculturas do Agnaldo dos Santos, você atravessar as esculturas para você ter uma visão melhor do seu próprio tempo. Né? E no caso específico dele, né, que era descendente afrodiaspórico, né, que veio, quer dizer, descendente de toda essa carga enorme de pessoas que vieram da África, e uma parte das comunidades indígenas de Rio também, ele procurava se situar nesse tempo através do seu trabalho e, ao mesmo tempo, tomar consciência do papel e da importância dessa arte afro. Né? E o trabalho dele foi um trabalho muito interessante. E ele realmente conseguiu uma projeção muito boa na época e conseguiu ter uma renda suficiente para ter uma vida normal, assim. E nesse período aproveitou, né, uma certa folga financeira, e foi conhecer no Rio São Francisco o trabalho das carrancas. Né? E lá no Rio São Francisco ele conheceu o artista Francisco Biquipa Lafuente Guarani. Né? Viveu de 1884 a 1985, viveu mais de 100 anos, né? 101 anos praticamente. Então, o Francisco Biquipa Lafuente passou para ele, né, mostrou para ele a importância, o papel das carrancas, né, o quanto que elas tinham relação com essa coisa de abrir o caminho no rio, né, das águas, abrir as águas. Tá? Elas iam com as bocas escancaradas, né, com os olhos bem arregalados, para poder enxergar esses caminhos e abrir os caminhos para as embarcações daqueles que estavam trilhando ali o Rio São Francisco. E, logicamente, as carrancas também vão exercer
uma grande influência no trabalho do Aguinaldo dos Santos. Não resta a menor dúvida com relação a isso. Né? E vejam bem, nós estamos tratando de um artista, mas já citamos dois outros, né? Citamos Mário Carlos Júnior, citamos agora Francisco Biquipa Lafuente em Guarani, e que mostram como realmente a produção dessa arte afro ela estava tendendo cada vez mais a se ampliar e a se fortalecer. Né? Eu acho que a Aguinaldo dos Santos está dentro desse grupo, né, de fortalecimento da arte africana. Então, a gente considera o trabalho dele maravilhoso, né, muito especial, dentro de tudo que nós falamos na aula passada em relação à arte e o tempo, né, eu acho que esse diálogo com o tempo é muito bem estabelecido nas obras do Aguinaldo dos Santos. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse contato, né, com mais esse artista tirado do verbete da Enciclopédia Negra. Né? É mais um que a gente joga luz. Né? Ele teve uma repercussão, ele é bem conhecido no meio artístico, mas eu acho que a gente tem que reforçar sempre. Né? Eu acho que quando se fala da produção negra, da produção da cultura e arte negras, eu acho que todo cuidado não é pouco. Né? Aí tem que ter muito cuidado e muita preocupação em estar divulgando ao máximo possível para tirar toda essa contribuição negra do escuro, das sombras e trazer a luz. Essa é uma preocupação grande nossa, não tenho dúvida. Bom, dito aí o verbete, a gente volta à nossa discussão sobre arte, né? E hoje eu vou trabalhar a arte no campo mais literário. Eu resolvi fazer um pouco isso, já que pela questão do tempo. Eu resolvi trazer um trecho de um livro que eu sou apaixonado por ele, né, de uma pessoa que eu também sou apaixonado, que é a Clarice Lispector, e eu estou falando de Água Viva. E Água Viva, estive relendo, lendo o livro de novo, né? Que ela começa exatamente o Água Viva trabalhando a questão do tempo. A questão do tempo ela é uma questão muito viva aqui com a Clarice. Né? E ela discute de maneira que é exatamente em cima das questões que a gente levantou nos 3 vídeos passados. Vocês vão ver, eu faço questão de ler, porque, gente, é um texto belíssimo e que vale realmente a pena a gente se reencontrar com ele de novo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não tenho dúvida disso. É com uma alegria tão profunda, como é que ela começa? É com uma alegria tão profunda, é uma tal aleluia, aleluia, grito eu, aleluia que se funde com o mais escuro uivo humano da dor de separação. Mas é grito de felicidade diabólica, porque ninguém me prende mais. Continuo com capacidade de raciocínio, já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio, mas agora quero plasma, quero me alimentar diretamente da placenta. Tenho um pouco de medo, medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim? Ou se faz sozinho? Fazemo-lo juntos com a respiração e com uma desenvoltura de toureiro na arena. Vejam, ela trabalha a questão do instante. E o instante é exatamente isso que a gente acabou de dizer aqui e que nós falamos nos vídeos passados, que é esse momento presente, esse momento denso, que está ali tudo reunido.
Passado, presente e futuro estão ali juntos, no instante. Eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais, porque agora tornou-se um novo instante já, que também não é mais. Pois é, vejam bem que loucura. Né? Quando você pensa no instante já, aquele que já fluiu, né? Já escorreu pelos dedos, como água. Né? Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa. É exatamente esse é da coisa que transparece, que surge no instante já, que surge neste momento desse presente denso. Esses instantes que decorrem no ar que respiro, em fogos de artifício, eles espocam mudos no espaço. Quero possuir os átomos do tempo e quero capturar o presente que, pela sua própria natureza, me é interdito. O presente me foge. A atualidade me escapa. A atualidade sou eu sempre no já. Só no ato do amor, pela límpida abstração da estrela do que se sente, capta-se a incógnita do instante, que é duramente cristalina e vibrante no ar. E a vida é esse instante incontável, maior que o acontecimento em si. No amor, um instante de impessoal, joia, refúgio no ar, glória estranha no corpo, matéria sensibilizada pelo arrepio dos instantes. E o que se sente é ao mesmo tempo que imaterial, tão objetivo, que acontece como fora do corpo. Faz cante no alto. Alegria, alegria é matéria de tempo. E é por excelência o instante. E no instante está o é dele mesmo. Não é da coisa, não é o é da coisa, não é o meu é o é do próprio instante. Né? Quero captar o meu é. E canto aleluia para o ar, assim como faz o pássaro. E meu canto é de ninguém, mas não há paixão sofrida em dor e amor a que não se siga uma aleluia. Meu tema é o instante, meu tema de vida. Procuro estar a par dele. Divido-me milhares de vezes em tantas vezes quanto os instantes que decorrem. Fragmentária que sou e precários os momentos. Só me comprometo com vida que nasça com o tempo e com ele cresça. Só no tempo há espaço para mim. Gente, além de belíssimo, né? Além de lírico, poético, né? Exatamente isso, né? Só no tempo há espaço para mim. Perceberam? Então, é saber como, né, viver nesse tempo. Né? Escrevo-te toda inteira e sinto um sabor em ser, e o sabor a ti é abstrato como um instante. É também com o corpo todo que pinto os meus quadros, e na tela fixo o incorpóreo. Eu, corpo a corpo, comigo mesma. Não se compreende música. Ouve-se. Ouve-me então com teu corpo inteiro. Quando vieres a me ler, perguntarás por que não me restrinjo à pintura e às minhas exposições, já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora sinto necessidade de palavras. É que agora sinto necessidade e é novo para mim o que escrevo, porque minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é a minha quarta dimensão.
Hoje acabei a tela de que te falei. Linhas redondas que se interpenetram em traços finos e negros. E tu, que tens o hábito de querer saber por quê, e por que não me interessa a causa é matéria do passado, perguntarás: por que os traços negros e finos? É por causa do mesmo segredo que me faz escrever agora como se fosse a ti. Escrevo redondo, enovelado e tépido, mas às vezes frígido como os instantes frescos. Água do riacho que treme sempre por si mesma. O que pintei nessa tela é passível de ser fraseado em palavras? Uma pergunta. Tanto quanto possa implícita palavra muda no som musical. Gente, maravilha isso, né? Eu acho que é uma ode ao tempo. Esse começo do livro, Água Viva, da Clarice Lispector, uma ode ao tempo. É ler um livro desse para a gente conseguir ter melhor consciência da nossa relação com o tempo. E o que ela falou? O tempo é o meu espaço. É o tempo que eu tenho. Eu não tenho nada ali do tempo. Né? Aí, só para terminar, mais um parágrafo para encerrar. Ao escrever, não posso fabricar como na pintura, quando fabrico artesanalmente uma cor, mas estou tentando escrever-te com o corpo todo, enviando uma seta que se finca no ponto tenro e nevrálgico da palavra. Meu corpo incógnito diz dinossauros, ictiossauros e plesiosauros, com sentido apenas auditivo, sem que por isso se tornem palha seca e sim úmida. Não pinto ideias, pinto o mais inatingível para sempre, entre aspas, para sempre. Ou para nunca, também, entre aspas, para nunca. É o mesmo. Antes de mais nada, pinto pintura, e antes de mais nada, escrevo dura escritura. Quero como poder pegar com a mão a palavra. A palavra é objeto? E aos instantes eu lhes tiro o sumo da fruta. Tenho que me destituir para alcançar cerne e semente de vida. O instante é semente de vida. Gente, o que é isso? O instante é semente de vida. Cada instante eu estou pegando e plantando para que aquilo renasça sempre e que a gente tenha esse instante sempre plantado, né, junto com a gente. Ele não vai. Se ele é semente de vida, ele está sempre aqui. Né? Ele não acabou. Né? Mesmo o instante já que ela mencionou, ele não acaba. Ele permanece. É a ideia do aion grego. Né? Vamos pensar muito nisso. Eu acho que esse aspecto deixou aqui uma lição maravilhosa, poética, né? Do quanto que a vida ela tem que ser pensada a partir de uma nova noção de tempo. Né? Não é esse tempo frenético nosso, mas é um tempo que a gente consiga pegar a semente desse instante e plantar essa semente, fazer com que ela brote. Né? E aí sim a gente vai perceber o quanto o tempo é muito mais denso. Né? Ele aparenta ser efêmero, mas na verdade a gente tem que conseguir alcançar essa essência dele, que é a semente. Ok? Então fica aqui a Clarice Lispector, do Água Viva, como uma grande lição para todos nós, né, dessa grande escritora maravilhosa, né, que nos deixa aqui. Então, dessa forma, eu encerro o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse nosso debate. E no próximo vídeo a gente continua. Tá bom? Um beijo grande em todos.